Boa noite, boa noite. Boa Estamos noite. aqui iniciando a transmissão. Tem um pequeno delay, já está aparecendo aqui no YouTube. Não sei se tem alguém vendo, mas não importa. Vamos fazer o nosso aqui. À medida que alguém mais entrar, a gente permita que entre aqui na sala de reunião, né? Então, o Misha não conhece muito, ele já está conosco já algumas edições, já é a terceira ou quarta edição que você participa, Misha? Terceira. Primeira era Terceira. sobre a Distant Neighbors. Esse é o projeto, onde o foto do Chavante já fez parte até da publicação. A segunda foi Cuba. Período Entendi. especial Cuba. Então já conhece alguma coisa. Bom, para quem não conhece a XT, a gente lançou ela em 2019 na Galeria Tipuana, em Extrema, né, porque a gente basicamente é uma espécie de pequeno coletivo de três fotógrafos, né, que é o Ricardo, que está aqui presente, o Flávio Souza Cruz e eu. E nós três, de alguma forma, buscamos sempre fazer algum tipo de cooperação mútua, né? O Ricardo entra com a parte festeira dele, é um excelente fotógrafo, tem a galeria também. O Flávio tem ótimas ideias, sempre faz a coisa se movimentar, e eu coloco a mão na massa para fazer revista e site, né? Eu fico mais nessa parte aí. E os três gostam de fotografar. E a partir de 2016, mais ou menos, nós tivemos contatos com fotógrafos do mundo todo, da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia e por aí vai, Austrália, África. E surgiu a ideia de fazer uma revista que pudesse documentar nossos trabalhos fotográficos, né? E ao mesmo tempo o pessoal se conhecer, né? Então daí surgiu a XT. Então inicialmente ela é uma revista internacional com gente de tudo quanto é lugar. Vou botar aqui, vou compartilhar para vocês verem, né? Quando eu falo vocês, é vocês e algum público que possa vir a ver, né? Deixa eu ver o compartilhamento de tela, permitir compartilhar esta tela aqui. Como é que botar a tela cheia? Bom, essa aqui é a XT, né? Mas eu vou sair daqui porque antes eu vou mostrar a, o próprio site da revista, né? Tá aqui, compartilhar novamente. Misha sair, Misha tá aí. O que que é isso aqui? Fechar alguma janelinha aqui. Não sei que janela é essa. Enfim, apareceu aqui o compartilhar de novo. Permitir. E aqui. Agora a gente vai mostrar Uhum. o site da Aqui é XT propriamente dito, né? eu. Então, esse é o site. Nós temos aqui a 13ª revista, que é a que estamos lançando agora, a 12ª com capa do Ricardo, a 11ª com capa do Sérgio Jorge, a 10ª com capa de Chaentes, e por aí vai. Então são 13 revistas até agora, né? Sendo que a gente começou com essa aqui pretinha, que é a primeira, que foi uma revista especial entre brasileiros e portugueses, só teve brasileiros e portugueses. A segunda, que foi realmente o pontapé inicial internacional, e daí continuamos, né, com a segunda, terceira, quarta, quinta, e por aí vai. Tá? Se vocês forem ver aqui no site, nós temos aqui o home, que é justamente a parte da revistas, contributors, que mostra os principais colaboradores da revista. Assim, a revista é escrita em inglês, né, traduzida para o inglês, o site também, justamente por esse viés internacional, né, que muita gente de vários lugares do mundo acessa. Ela nunca foi uma revista para ser acessada aqui no Brasil, primordialmente no Brasil. Ela sempre foi uma revista que era para ser primordialmente vista no internacional. Mas agora, nessa edição, o Flávio, conversando comigo, me convenceu, me chamou a atenção, me convenceu, né, de que seria interessante fazer uma revista só do Brasil, no caso, pode ser ter estrangeiros também, mas focando em fotografia no Brasil. Seria uma edição especial de fotodocumentação e fotojornalismo no Brasil.
Então, como a gente teve um período aí de 2, 3 anos sem editar a revista, né, porque a gente inaugurou a revista um pouco antes da pandemia. E durante a pandemia, todo mundo teve problemas para se manter os seus negócios, suas ideias, e nós tivemos dificuldade também. Mas conseguimos chegar à 12ª em 2023, né? A 12ª revista. Mas aí paramos um pouco e agora é de retomada, né? Que a gente agora não vai parar. A gente tinha uma periodicidade de 2 meses, 3 meses, agora a gente vai manter pelo menos semestral para não ter erro, para não ter problema. E não vai ser especificamente fotojornalismo e fotodocumentação sempre, vai ser eventualmente, voltar à normalidade. Essa revista atual tem 206 páginas. Normalmente tinha 80 páginas, daí que dava para fazer bimestral ou trimestral, né? Contribuidores, colaboradores, temos o Andy Foley, que é da Escócia, né? Que sempre tem matérias dele, mas como agora, no caso, era só sobre o Brasil, ele não pôde participar por isso, né? O Érico Valera é da Espanha, também sempre tem fotografias dele da Europa. O Flávio, que tem fotografias na revista, a Cristina Tessari, que não está mais colaborando no momento, eu, Misha End, que já é colaborador também, porque tem vários artigos, né? Inclusive, que ele fez com fotógrafos conhecidos dele, americanos e asiáticos, e o Ricardo também. Vamos lá. No meio do ano passado, nós fizemos um workshop e foi, por assim dizer, um sucesso lá em Extrema, né? E aqui nós temos os fotógrafos e sobre a revista. Sobre a revista nós temos nosso time, né? Que é Ricardo Ricardo e Flávio, que é a equipe principal brasileira, né? Que pertence a esse grupo da XT. O XT, o pessoal pergunta, eu sempre falo que é extraordinário, extremo, extrema, justamente vem de extrema, né? Devo confessar agora, depois de anos, que, obviamente, tem a ver com a cidade extrema, né? Porque é o nosso ponto de encontro, foi nosso ponto de encontro durante várias ocasiões, né? Então, vamos lá. Nós temos vários fotógrafos aqui listados que participaram da revista, sempre com fotos maravilhosas, né? Tem o Alexander Sviridov, que ele é russo, radicado no Canadá. Ele tem vários campeonatos, concursos, venceu vários concursos internacionais de categoria, muito bons. Temos vários outros aqui importantes. Depois vocês veem com calma, né? Temos o Roberto, que é um fotógrafo que faz expedições pela Oriente Médio, Índia, também excelente também, e por aí vai. Depois vocês veem com calma, né? Então vamos agora alguns avisozinhos que eu separei. A XT vai estar disponibilizada em PDF. Eu nunca tinha posto em PDF até um mês atrás. Era sempre visualização online. Agora a visualização vai ser em PDF, você vai poder baixar. Então não se preocupem que não precisa dar print screen da tela, não precisa recorrer a algum outro software terceiro para baixar, né? Você vai ter o PDF para baixar daqui a uma semana, que assim que tiver, digamos, totalmente corrigida de qualquer problema, aparentemente não tem problema nenhum, mas sabe como é que é, né? Vamos lá, outro lembrete. A nova edição do 13, né, que estamos lançando, tem 13 fotógrafos. Eu botei 13 fotógrafos porque a edição 13 ficou grande também por causa disso, e 13 fotos cada um, né? 13 fotos por fotógrafo. E esse 13 tem a ver com uma personalidade brasileira que tinha uma frase maravilhosa, que é o Zagallo, né? Ele sempre teve o 13 como número da sorte, né? Então a gente resolveu fazer brincadeira com o Zagallo, que é o 13 fotógrafos com 13 fotos, né? Na edição 13. Sim, uma coisa importante que se diga é que é impossível a gente falar com todos os fotógrafos aqui, 1 hora cada um, em cada uma parte deles, né? Então a gente vai falar rapidinho cada um, e depois a gente vai fazer essas individuais gravadas, né? Que a gente pode chegar a 1 hora sem problema e vamos depois disponibilizar no site, no YouTube também. E temos buscado parcerias também. Quem pensar em parceria, outras revistas,
seja que tipo de parceria, depois entre em contato com a gente, que a gente vê o que pode fazer. Bom, vamos lá, vamos começar realmente agora com a revista. Vou cancelar novamente essa transmissão, não, esse compartilhamento, né? Ah, Miriam aí, tudo bom, Miriam? Oi, Vamos lá, agora eu vou compartilhar. deixa eu te ah, falar, eu tô, Fala. eu, eu tô numa crise aqui de, não é labirintite, não, é uma vertigem que começou Tá. hoje. Então, se eu Então não se precisar preocupe. sair, E também não se preocupa que não precisa falar muito, não. Como eu te ótimo. falei, depois a gente faz uma entrevista individual durante uma hora aí você pode falar à vontade. É só para dar, você Beleza, vai dar um oi, falar rapidinho, 5 minutinhos na sua parte lá. Vamos lá, vou beleza. tentar transmitir agora. Espera aí, permitir. Bom, gente, essa é a edição 13, tá? Edição 13, que começa com a foto de capa, que é Manuel Bess, francês, e que tem vindo muito ao Brasil, né? Ele fez a fotoreportagem na favela da Rocinha e na favela da Maré, né? Depois a gente vai ver mais adiante. Uma parte inicial, depois vocês vêm com calma no site, que eu vou disponibilizar a revista logo assim que terminar a live. Ela não está ainda no site, nesse exato momento. Não temos aqui. O primeiro fotógrafo é o Tadeu Villani, o segundo fotógrafo é o Orlando Azevedo, o terceiro é o Flávio Souza Cruz, o quarto é o Celso Oliveira, lá do Ceará, né? Aliás, o Tadeu é lá, ele faz aquelas lindas fotos do Pampa, né? O Orlando Azevedo é aquele fotógrafo açoriano, lá de Curitiba, que já teve uma trajetória muito importante na fotografia brasileira, né? E continua fotografando, tem dezenas de livros maravilhosos também. E Celso Oliveira também tem vários livros também. E o Tadeu Villani acabou de lançar um livro também, né? E já tem um anterior também. Ou seja, todo mundo aqui gosta de livro fotográfico. Inclusive a Miriam também, né? Bom, então o 1, 2, 3, 4. O quinto é o Rodrigo Lodge, que é lá perto de Belo Horizonte. Ele não vai aparecer aqui hoje porque ele está em viagem fotográfica, alguma expedição. E o Ricardo, de Extrema, né? Miriam Ramalho, do Rio de Janeiro. Que eu tive muita dificuldade de arranjar alguma coisa para poder botar aqui e não ficar com vergonha desses nomes maravilhosos aí de fotógrafos que estamos aqui hoje. Sérgio Jorge, Sérgio Jorge faleceu em 2020 e eu tenho contato com o filho dele, Sérgio Luiz Jorge, que é fotógrafo também, e que nos presenteia sempre com fotos do pai dele, né? Sempre permite que a gente coloque na revista, né? Já é a segunda vez, no caso. O Misha End, com as fotografias do Chavante, da aldeia Chavante, né? A jornada pelo Rio Negro com Paulo Rapapó, Paulo, Renato Soares, com os povos originários, e o Manuel Bessi com no Limbo Carioca sobre as favelas do Rio. Vamos lá, vamos começar. Essa aqui depois você lê com calma depois, alguma coisa que eu escrevi. Tá. Pena que o Tadeu não pôde estar aqui porque ele está na Patagônia. Está na Patagônia agora fazendo a sequência de fotos. Inclusive, hoje eu vi ele postando fotos maravilhosas no Instagram. Então, ele tem fotografado basicamente a Patagônia, não só no Brasil, como também a Patagônia não só, o Pampa não só no Brasil, como também na Argentina, na Patagônia Argentina, no Uruguai, né? E ele se especializou nisso, porque ele era fotógrafo, fotojornalista, né? E segundo ele conta para a gente, na pandemia ele saiu do emprego e procurou novas formas de fotografar, de arrecadação de verba e tudo mais, né? E ele buscou esse caminho justamente do Pampa, porque, segundo ele pôde resgatar ligações com as suas raízes, né? Porque ele é uma parte italiano, uma parte polonês e uma parte negro,
também, Raízes Negras. Ah, bom, é isso. Vamos partir para ver as fotos dele, né? Aqui é sempre um debate como é que ele fez essa foto, né? Tem gente que fala foi uma GoPro, foi como é que ele fez isso? Foi um celular. Como é que ele ficou tão perto do novilho, né? Bom, segundo ele mesmo, né? Ele usou uma Nikon D900, agora me falha a memória, mas uma Nikon boa, né? Ou seja, com uma lente talvez provavelmente 16-35 e provavelmente aqui já não, porque eu esqueci de perguntar para ele, eu não sabia que ele não poderia estar aqui hoje, né? Provavelmente devia ter uma proteção qualquer. Ricardo, como é que é isso mesmo? Você já presenciou isso em rodeio? Você tá mudo. Tá mudo. Também o bezerro, né, a vaca, sei lá, pode estar saindo de algum lugar, né? Então ele está do De um lado curral. no curral ele está do lado, né? Eu vi uma foto parecida assim que eles fizeram no rodeio, onde saiu o touro, o cara estava embaixo, do lado de onde abria a porta, né? Então pegava bem esse ângulo de baixo para cima. Ou seja, Eu estou chutando. a gente é maluco, mas não é tanto, né? Vamos dizer assim, né? É uma foto maravilhosa, mas tem que ser com segurança sempre, né? Vamos lá. Os gaúchos conduzindo gado, né? E os gaúchos também conduzindo cavalos. Aqui ele contou uma história interessante desses personagens, né? Que são a pessoa que cuida justamente de montar a cerca, né? Existem, ou seja, quando você vai num ecossistema fotografar, num ambiente específico, não é só o gaúcho que monta cavalo, tem todos os profissionais envolvidos nisso daí, né? Se vocês depois lerem o artigo, vocês vão ver que tem esse tipo de profissional que conserta, como a gente vê em seriados, filmes, inclusive, né? E tem mais um, que ele contou para a gente que fica no fundo da fazenda, né, lá no Pampa, que toma conta da área do fundo para não entrar e não, as vacas também não fugirem por alguma cerca que possa se romper. Aqui um novilho também sendo seguro, talvez para vacinação, alguma coisa assim, né? Uma pena que não pôde comparecer. Mas é isso aí, gente. Depois vocês leem com calma o artigo, que está bem mais explicativo. Aqui a gente não vai poder ficar muito tempo. Bom, o Antônio Azevedo é outro fotógrafo super importante lá de Curitiba, que lançou já 15, mais de 15 livros, né? Ele foi o criador do Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, entre outras criações dele lá em Curitiba, né? Outros cargos importantes. Entramos agora, Flávio Souza Cruz. Tira o som aí, Flávio. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tira o som, tá dando microfonia aí. Eventual, que a Tira o som. energia acabou aqui no meu bairro. Então, eu estou dentro de uma pizzaria. Tá, tira o som aí que tá dando microfonia. Vamos lá. Então, o Orlando Azevedo, ele nos mandou essas fotos do Brasil todo, no caso, né? Essa foto aqui é de Chapuri, essa primeira foto. Opa! E são fotos de Antonina, que é a cidade dele. Sisal, né? Aqui um jandeiro e aqui mulheres arrumando sisal. Flávio, tira o som. Flávio! Isso, pronto. É o som da pizzaria lá de onde ele está. Vamos lá. Então, aqui, voltando aqui uma parte aqui, Orlando Azevedo,
com essas duas fotos de olhares, né? Essa foto aqui do lado esquerdo é a foto que ele tirou em Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Estou falando isso porque a gente vai ter um fotógrafo aqui que vai falar, que justamente fotografou a sequência inteira em Juazeiro. Essa foto aqui da moça aqui no balcão lembra muito uma foto do, se não me engano, do Bresson. Mas seria só ela, né? O rapaz não. Vamos lá. Gente, Flávio, aparece aí e fala das suas fotos aí. Pode falar um pouquinho. Flávio? Sumiu. Ah, bom, o Flávio, nosso colega, ele é um fotógrafo que está fazendo um Só projeto. interrompendo um pouquinho, é porque as condições aqui estão muito precárias Tá, e deixa que eu eu estou falo tendo um então, problema Flávio. aqui de som, mas vou deixar mais por conta do Tá, Berna mesmo fazer a apresentação. Vou ficar mais de ouvinte. isso aí. Então, tira o som então para, enfim. Bom, o Flávio, ele está fazendo um projeto assim enorme, colossal, né? Ele começou a fotografar o norte de Minas e a região do Grande Sertão Veredas, daquele livro, né? E fotografou várias, dezenas de cidades, né? Foi um trabalho assim que, se você olhar uma única cidade, já é um trabalho bacana, mas se torna muito mais bacana e muito mais importante no sentido que são dezenas de cidades, né? Ou seja, é uma documentação ah, muito grande, muito importante nesse sentido, né? E depois, agora, ele está começando a fazer a documentação da Estrada Real, que vem lá de Congonhas, da cidade de Congonhas, em Minas Gerais, e vai terminar em Paraty, né? Então, ele ainda está fazendo esse projeto agora. Ele também com dezenas, ainda não chegou a Paraty. Em Paraty, devo eu me encontrar com ele ano que vem para fazer algumas fotos lá em Paraty, né? Mas, comparado com o trabalho dele, eu vou fazer algumas fotinhos, vamos dizer assim, né? Enquanto que o trabalho dele é uma coisa assim, de longo termo, né? O grande diferencial das fotos dele para, digamos assim, a normalidade fotográfica é a quantidade de documentação. Vamos lá, então vamos continuar. Então, aqui no caso, nessa parte das fotos da Estrada Real, o Sacro Caminho, que vem ser justamente as fotos que têm a ver com religiosidade, né? E aqui tem, em todos os artigos, com os outros fotógrafos também, tem aqui a parte de entrevista que vocês podem ler depois com calma. Com Cristo, né? Paixão de Cristo. Uma coisa que a gente sempre brinca, né? Na verdade, eu e o Flávio somos muitos amigos e a gente até brinca de vez em quando fotos, né? Dele, né? Porque quando a gente faz curadoria de alguma coisa, né? E a gente faz com prazer, gostando de fazer, a gente faz a nossa visão. Então, por exemplo, eu já tive fotos na revista Fotográfica, em outros lugares também, na Resumo Fotográfico, em que o jornalista lá botou como ele quis. E eu me sinto presenteado quando um curador faz esse tipo de coisa, né? Dá a visão dele. Eu posso até não gostar muito, mas me sinto presenteado e, de modo geral, eu gosto. Então, a gente tem que tirar essa coisa de achar que tem que ser como a gente quer. Tem que ser como o curador está enxergando. Como a gente quer, a gente faz o nosso. A gente pega e faz, né? Então, é um presente que um curador está dando para a gente. No caso, eu estou dando a curadoria. Vamos lá. Essa foto dele, várias fotos dele eu acho marcantes, mas essa foto me incomoda muito. Eu falei para ele, o que são essas coisas aí na mão do cara? Né? A gente para, olha. E uma foto bacana é justamente aquela que incomoda, né? Você para e olha. Essas coisas que me chamaram a atenção são os dedos, né? As unhas do, do moço aí. Enfim, vamos continuar.
Aqui tem o Celso Oliveira, esse seria o ideal que o Celso ou que o Ricardo, o Ricardo não, o Flávio comentasse, né? Porque ele o Flávio é muito mais próximo do Celso, né? Celso está por aí? Entrou? Não. Renato, estou vendo que o Renato entrou, Renato Soares. Então, eu não teria tanta competência para falar sobre o Celso, o, o Flávio falaria muito melhor. Mas o Celso é um fotógrafo bastante antigo, né? Ele tem diversos livros publicados, né? Inclusive, eu tenho um aqui que é sobre jangadas no Ceará. Eu acho que o nome não é esse, mas tem praticamente só jangadas e praias do Ceará, né? E então aqui ele está nos brindando com as fotos em Juazeiro do Norte, Ceará, né? Essa moça aqui, essa senhora aqui, é a foto que eu pensei, será que eu ponho essa foto como capa da revista? Deu muita dúvida isso, mas achei por bem mantê-la aqui, na primeira posição. Vamos lá. Então, a gente está dando passeio aqui em Juazeiro do Norte, né? Segunda visão de Celso Oliveira. Essa foto aqui dos monóculos, né? É o tipo da coisa que eu acho que todo fotógrafo deve se lembrar na infância de ver esses monóculos sendo vendidos em algum lugar, né? Remete a gente a isso e remete também à coisa turística, né? Que é uma cidade turística, não deixa de ser, né? Mesmo que seja para um turismo de romaria, né? De peregrinação. Com gente pagando promessa, inclusive, porque todas essas peças aqui, inclusive essa cabeça aqui do Cícero, né? É justamente pagamento de promessa. A pedra na cabeça também. Fotos maravilhosas, essa mão aqui. Então, finalizar, o pessoal indo embora. Tá? Eu fui muito, como é que se diz assim, previsível na última foto, né? Mas faz parte. Agora nós temos aqui o Rodrigo Lodge, que é um fotógrafo também excepcional como todos os outros, né? Que está também perto de BH, não sei exatamente, não me lembro qual é a cidade. Enfim, ele infelizmente também não pôde participar hoje porque ele está em viagem, viagem fotográfica, fazendo uma expedição, e nos brindou com essas fotos que são exclusivamente de um evento só, ou seja, Nossa Senhora do Rosário, ou seja, que Penhaço, esse evento uma vez por ano, foi a parte noturna e a parte diurna, né? E eu achei as fotos, o preto e branco que ele nos trouxe aqui maravilhosos, né? Ou seja, tem essa coisa também, né? Você tem um fotógrafo que faz uma coisa absurdamente grande, como o Flávio, e tem outro que vai só que é um evento só. Isso não quer dizer que ele não possa fazer milhões de outros eventos. Nesse caso, ele mandou uma sequência que eu achei muito bacana para colocar na revista. Bom, eu não me apresentei, muita gente já me conhece, né? Mas eu sou fotógrafo basicamente de dança. Comecei em 93 a fazer dança de salão no caso. Fotografei muito eventos, bailes, shows, teatro. Então, tudo que envolve dança, eu paro para dar digamos, um segundo olhar mais especial, né? E aqui temos uma foto de dança e um músico. Quando eu vi essa sequência aqui, que não era uma sequência, não era uma em seguida da outra, né? Eu pensei, tem que colocar essas duas juntas e tem que ficar uma coisa do músico tocando para a moça, né? E até que deu um arco, se vocês notarem, fica um arco, né? Passando de uma folha a outra. Uma coisa assim meio diferente, surreal. Coisa maluquice de curador, né? De quem gosta de dança. Aqui é a parte urna. Como a gente só tem 13 fotos por fotógrafo, infelizmente eu não pude aumentar a parte de urna, né? Porque a parte noturna estava tão maravilhosa que eu
Eu coloquei menos fotos da diurna. Vamos aqui às fotos do Ricardo QT Rodrigues. Quer falar um pouquinho, Ricardo? 5 minutinhos, abre o som aí. Esse é um evento que eu gosto de cobrir, né, que é o Extrema Motofest. Como eu já tinha feito a parte de rodeio, eu faço muito de fotos de dança, né? Mas esse evento eu gosto muito, né, pela afinidade musical, né? Então eu resolvi colocar fotos do Extrema Motofest, né? Então eu tirei um pouco, não mandei tantas fotos de show para ter um pouquinho da ideia do que é o evento como um todo, né? Não só a parte do show em si. Então é mais ou menos isso. Vamos lá, show, né? Show. Ou seja, lá tem uma característica, né, que tem uns monstrinhos aí no show, não é isso? Até sempre tem os bonecos no pessoal fantasiado no meio do público, né? Isso tem a ver Então, com a cultura do rock, da moto, alguma coisa assim, não? essa aí é do show, né? Esse boneco, mas as outras, os próprios participantes vão fazer. Tipo de morte, né? A fantasia de morte. Vamos lá. Aqui a bandeira Blackjack. Aqui uma tipo de foto que você gosta muito de fazer, que eu acho que é muito bacana, a parte de trás do show, né? Você entra lá nos bastidores. Tem que fazer uma dessas pegando o público, né? E aí, são 3 edições do Motofest, né? Então, eu cheguei a cobrir todas as edições. Então, tem fotos do começo aí e fotos mais recentes. Então, tá bem misturado. Entendi. Vamos lá. Aqui, por exemplo, você pegou justamente a parte de produtos sendo vendidos. Tem aqui um cara costurando Os coletes. os coletes, né? Com esqueci o nome dessas coisas aqui. Enfim, a venda de bonequinhos, canecas, tudo mais. É tudo um ecossistema montado para o evento. Vamos lá. O evento em si, né? As motos. E um monstrinho aqui, um monstrinho abençoando as motos. O pessoal normalmente chega. Aqui são 3 dias de evento, chega lá na sexta-feira, acampam lá, né? E vão embora no domingo, né? Então, é 3 dias de rock. E uma das coisas do evento que eu gosto muito, eu nunca vi, das 13 edições, eu nunca vi uma briga. Nunca vi nem discussão. Você vê no evento, e lota. Quando teve Titãs lá, o negócio não dava para andar. Uma briga, é uma energia muito boa. Eu gosto muito desse evento. Que bom. Bom, continuar aqui então. Vamos agora a Miriam. Miriam, quer falar um pouquinho? Pelo que você me passou, foi na pandemia que você fez essas fotos, né? Ou seja, você ficou passeando pela Zona Sul ali, Ipanema, Leblon, né? Mas conta aí, pode falar um pouquinho. Foi em 2020, né? A pandemia começou em março, quando chegou em maio de 2020, eu já não aguentei mais ficar em casa. E aí eu saí com a câmera e máscara e bicicleta, eu uso a bicicleta aqui para rodar circular, eu moro em Ipanema, porque eu queria ver o que estava acontecendo na rua, eu queria respirar a rua, né? E aí eu vi que estava realmente deserta a rua, as lojas fechadas, não tinha ninguém, a não ser os entregadores, né? E com esses bags, são preto e branca, os bags são laranjas e chamam muito atenção, né? Tinha muitos, né? Porque a gente começou a pedir pela internet para entregar, então eles ficavam que nem loucos ali lá, administrando as entregas, né? Esse aí, por exemplo, está olhando para o celular, né? Eles ficavam assim nas ruas. E aí eu comecei a fotografar. Eles olhavam para mim, me autorizavam com o olhar, paravam e tal. E aí fiz muita foto e foram vários dias que eu segui. Naquela época também a gente estava fazendo muito curso online, workshop, curso e tal. Eu estava fazendo um workshop de fotofilme com a Cláudia Tavares.
E aí eu peguei essas fotos e fiz um fotofilme de 1 minuto e pouco, tá na revista, né? No Nesse QR QR Code aqui. Code. Pode se. Eu já vi, está funcionando direitinho, abre direto no Google Drive, e aí dá para assistir o fotofilme. Eu narrando, inclusive, a pressa, né? A velocidade deles, a efetividade, né? Porque eles estavam ganhando dinheiro, né? Precisavam ganhar dinheiro. E foi um momento, foi bem interessante. Foi um momento que todo mundo imaginava que não era para ter, talvez, entregadores, mas se não tivessem eles, como é que a gente ia comer? Muitos trabalhadores tiveram que ir para a rua, né? Pois Esses é. mesmo entregadores, porque a gente senão como é que a gente ia comer, né? Pois é. Ou seja, a gente fez Eles a foram reclusão importantes. e eles foram importantes para poder ir na rua. Então vamos lá. Então esse primeiro aqui ele está verificando o que ele vai fazer, o que ele vai pegar de serviço, eles né? ficam assim direto no celular, né? Para pegar os pedidos, entregar, saber aonde, onde pegar, direto. E quando aí ficam esperando nos restaurantes, né? Tinha alguns restaurantes funcionando. Muito poucos. Isso assim, mais para depois, né? No início não tinha nada, estava tudo fechado. E mas aqui eu dá fiz mesmo depois, um pouco depois de 2020. Isso. E aqui dá para ver essas barreiras, né? Essas barricadas, assim, pedindo as pessoas de entrar dentro do estabelecimento. Isso é uma coisa porque assim, você tinha que digamos. estabelecer a distância, né? Você tinha que ter uma distância. Ou seja, isso faz parte da documentação. Ou seja, parece uma coisa assim que. Não, vamos fotografar os entregadores, mas essa parte é importante. Tem que mostrar que naquele momento eles não podiam nem entrar, tinha barricada, tinha as máscaras, tinha esses impedimentos. E por aí vai. E aqui a parte, digamos, chata, né? A pessoa depois vê que descobriu que aquele pão que ela comprou, o entregador com a máscara para baixo está pegando com a mão. Não, Enfim. Bom, eu mesmo, teoricamente, eu não poderia estar na rua, né? Quando eu mostro isso, eu penso, em maio eu fui para a rua, torce o nariz. Como assim? Não era para ir para a rua? Não sei o quê. Enfim, aqui tem a sequência indo entregar. Me conta dessa moça aí, eu sempre fiquei curioso dessa moça aí. O que ela está fazendo aí? Esse rapaz aí, o entregador, ele olhou a moça, resolveu dar uma carona, ela botou o negócio nas costas? Não, ela estava ajudando. Você está vendo que ela está carregando o bag, né? Ela estava também trabalhando com ele, provavelmente. Eu não conversava com ele, né? Não dava para conversar por causa da máscara. Mas provavelmente os dois estavam fazendo serviço juntos, né? Entendi. Deviam ser companheiros, dividido a moto. É o que parece, né? Conversar, né? Parece que tem uma certa cumplicidade aí. O medo era grande, né? Tanto o meu quanto deles, da aproximação. Foi um horror aquilo tudo, né? Se a gente voltar com a memória, a gente vai lembrar. Né? Hoje a gente vê com distanciamento, ri até um pouco, mas o negócio foi brabo. Aqui, por exemplo, ele está aqui fazendo a entrega aqui. Aí o porteiro, né? Imagino que seja alguém que estava lá atendendo, recebendo, né? Porque eles levavam, você fazia o pedido e eles levavam na sua casa, né? No caso dos prédios, são muitos prédios, eles chegavam, interfonavam ou falavam com o porteiro. É isso aí. Para a próxima foto, sequência aqui, comendo, né? Fazendo refeição. Eles comiam na rua mesmo, não sentavam, se era a hora do almoço, né? E descansando também. E sentavam nesses bancos da rua, né? Esses bancos tem aqui na Visconde de Pirajá. Eu acho que essa é a última, não é isso? Assim, tem uma série, né? Você escolheu os 13, né? Mas tem muita foto. Sim, você mandou várias outras também. Mas aquele negócio, tem 13 fotos para 13 fotógrafos, na edição 13. Vamos lá. Então agora vamos passar para o próximo, que sou eu, olha só. Sou eu. Eu tive a cara de pau botar minhas fotos aqui, né? Mas eu levei, o Flávio inventou essa história de fotojornalismo, e eu pensei, o que eu vou colocar? Eu tenho uma sequência boa da Parada Gay aqui no Rio de Janeiro, 2019. Aí, o que eu vou colocar? Tem que ser, vou fazer uma sequência minha. Acabei não fazendo a sequência, porque eu acabei investindo em fazer a XT ficar bonitinha, né? Essa edição. E eu cavuquei coisas antigas, né?
E eu estou falando aqui sobre bolhas ideológicas. Então, eu tenho aqui seis fotos da, do Lula na UERJ e seis fotos da manifestação em São Paulo, na Paulista, em prol do Bolsonaro. E essa foto é do STF, que é justamente uma coisa que está muito, digamos assim, no centro das atenções por causa desses momentos, né? Vamos lá. Essa do STF não era nem o Lula nem o Bolsonaro que era presidente, era o Temer, 2018. Vamos lá. Então, Lula na UERJ, tá? Isso aqui é a concha acústica Marielle Franco. Está aqui o Lula falando, né? Aqui com o cartaz que está na outra foto também está lá atrás. Você vê a alegria aqui das pessoas, aqui vê um certo tipo de movimento, né? A alegria também deve ser uma funcionária da UERJ, ou talvez assessora dele, não sei, isso já não sei. A foto seguinte é da Dilma, né? O pessoal aqui. A Dilma também foi presidente, então são dois presidentes aí. E em seguida aqui o Alessandro Molon, que é deputado pelo Rio de Janeiro, lá em Brasília, deputado federal. Também na concha acústica, né? Passamos para a foto seguinte, que é a bandeira sendo hasteada na concha acústica do melhor presidente da história do Brasil, e a foto que eu mais gosto, que é essa com a concha acústica lotada, naquele teatro, aqui, a parte de palco da concha acústica, né? E a UERJ atrás, né? Eu usei uma grande angular para essa foto que eu gosto bastante. Entramos agora no Bolsonaro e estamos na Paulista com os populares, todos vestidos de bandeira do Brasil, né? Tirando foto com cartaz do Bolsonaro. E vou até dizer para vocês, aqui no Rio, eu vi cartazes do Lula, o pessoal também tirando foto, então não é privilégio nem de um nem de outro, né? É só que eu não acabei não fotografando. Aliás, eu fotografei, mas nada, nenhuma foto assim bacana com o cartaz do Lula. Camisas aqui com a cara do Bolsonaro, né? E um detalhe aqui interessante que nessa Avenida Paulista, que tinha nesse dia, cartazes aqui nos postes com falas que vão de encontro a alguns pensamentos mais conservadores, né? Essa fala aqui diz: meu corpo não está aberto para debate. Aqui é um cartaz escrito: Bolsonaro fecha logo o artigo não sei das quantas. Aqui, COAF com Moro. E aqui, novamente, um daqueles cartazes que não tem a ver com a passeata, mas que, ao mesmo tempo, gera um antagonismo, talvez, né? Quebra o silêncio. Então, tem uma mulher colada dentro de uma garrafa, né? E ela quebra essa garrafa, quebrando o silêncio. Bolsonaro aqui com um balãozinho. Bom, e em seguida aqui nós temos mais um presidente, que é o Juscelino Kubitschek, com fotos do Sérgio Jorge. Sérgio Jorge, ele foi um dos primeiros, se não me engano, talvez esse tenha sido até o primeiro ganhador do Prêmio ESSO, de fotografia, né? Muitos se lembram do filme que também ganhou o Prêmio ESSO, né? Só que o Walter não ganhou o Prêmio ESSO de fotografia, ele ganhou o Prêmio ESSO de artigo, de escrita, né? Então tem essa característica. Ele, um grande fotógrafo, foi agraciado com o prêmio como jornalista, né? E já o Sérgio Jorge como fotógrafo. Então temos aqui a sequência dele em Brasília, que os filhos dele, Sérgio Luiz Jorge, não sei se ele está aí, acho que não, nos agraciou. Então tem a parte inicial, essa daí é a peregrinação a Brasília, né? Antes da reconstrução. Aqui fotos também antes da construção. Fotos da inauguração de Brasília. Aqui na silhueta o Juscelino Kubitschek. Autoridades do outro lado, né? O Congresso Nacional, no dia da inauguração. Uma missa sendo rezada também pela inauguração. Aqui a representação dos cobogóis de Brasília, né? Porque uma das coisas nacionais é o cobogó. E Brasília é uma das cidades que mais utiliza esse recurso. Aqui Brasília
antes da finalização, se dá para notar perfeitamente que ela está em construção, né? São fotos assim que a gente eu nem imaginava que existia assim de cima, né? Ele deve ter, eu não faço ideia. Se o Sérgio estivesse aqui, o Sérgio Luiz Jorge, filho dele, estivesse aqui, podia nos contar como essa foto foi feita, mas aparentemente deve ter sido de um prédio alto, né? Porque está mais alto que os conjuntos das asas. Porque essa sequência de prédios aqui é de uma asa, provavelmente a asa sul. Lá no fundo tem o Congresso, né? Aqui nós temos o Palácio da Alvorada, com uma pintura do, não sei se é pintura ou se é outro tipo de material, do de Cavalcante. E aqui, essas três moças aqui, que uma é a Sara Kubitschek e as duas filhas do Kubitschek, que é a Márcia Kubitschek e a Maria Estela Kubitschek. Inclusive, algumas dessas fotos estão no livro do Sérgio Jorge. Aqui nós temos o Jânio Quadros e o Juscelino Kubitschek, ou seja, dois presidentes, né? Sendo que na foto anterior está só o Jânio Quadros. Provavelmente essa foto aqui é da passagem da faixa do Juscelino para o Jânio, porque os dois estão de fraque, né? E o Juscelino está de faixa. Provavelmente ele iria passar. Essa aqui é o que eu acho e deve ser, né? Não vejo outra razão para eles estarem de fraque ao mesmo tempo. Bom, seguinte, a Misha. Misha tá aí? Fernando, Fala. o Popó está tentando entrar. Alguém aí passa para ele, o Flávio, você passa para ele. Acho que ele pegou o link, não conseguiu entrar. É aquele link que eu vou passar aqui um link para ele aqui. Tá, onde é que eu tô? Isso, voltamos para o Misha. Misha, bom, o Paulo recebeu agora um link, né? Vamos ver se ele consegue entrar. Misha, então vamos falar agora um pouquinho das suas fotos, que o Misha nos brindou aqui com inéditas da aldeia Chavante, lá no centro-oeste brasileiro. E essas fotos contêm o cacique Juruna, que foi nosso primeiro deputado indígena e que muita gente lembra, o pessoal mais antiga, que nem alguns, né, aqui presentes, lembra da fita cassete, que é o gravador cassete que ele sempre andava, justamente porque ele dizia que não dava para confiar em branco, né? O branco sempre não cumpria as promessas. Vamos lá, Misha, pode falar aí. Essa foi feita por encomenda da revista Stern, que eu cheguei no Brasil, o meu primeiro trabalho no Brasil com contrato de revista. Stern já tinha trabalhado na Alemanha, um trabalho que lembra aquele do Ricardo, completamente diferente sobre heavy metal, sobre roqueiros, heavy metal e tal. Eu cheguei do Metal Hammer, revista Metal Hammer, para os Juruna chamou a atenção porque, na época, quando cheguei ao Brasil, eu tinha um trabalho junto ao governo do estado de Mato Grosso. Em Brasília, conheci um deputado, Norberto Schwanz, falecido, infelizmente. Ele me contou do Juruna. Juruna era do Bar do Garças. Ele foi chamado pelo Brizola para a política. Virou uma figura foi popular, o homem lá do gravador cassete no mundo inteiro, na Holanda, e depois virou uma figura trágica. Ele foi conhecido, como falou o próprio Norberto Schwanz, ele foi usado com uma manobra política. Ele ficou, quando eu conheci o Juruna, ele já estava muito triste, muito perdido, lá, morando num subúrbio de Brasília, na Guará 2. E nós fomos com ele para a aldeia, no Reserva São Marcos, lá em Barra do Garças. Eu era o correspondente. Passamos, a revista Stern tinha muito dinheiro e tinha tempo. Então, 2 semanas, uma semana em Brasília, outra semana na reserva. Então, essa que era. Tinha missionários lá, que quase todas as reservas indígenas isso foi a Praça Central.
onde os índios se reuniram. Pode passar a página. Aqui foi a visita dele foi assim para falar sobre questões políticas lá em Brasília. Então, eu não entendi o que eles estavam falando. Estavam falando jurunês. Juruna, o projeto deles lá, eu não entendi muito, mas a situação era tenso. Vocês vão ver o Juruna lá, ele está discutindo houve rituais, mas não foi feito para a imprensa. Eu fui o único correspondente, os únicos representantes da imprensa. Então foi exclusivo para Stern. Stern gostou da matéria, mas não foi publicado, por motivos que não sei. Stern fez muito isso, não sei se vocês conhecem. Stern tinha muito dinheiro, fez depois matérias grandes, até de 1, 2, 3, 4 anos para eles, que dinheiro não... dinheiro, tempo, eles tinham. Hoje, Stern, infelizmente, quase desapareceu. Que essa aqui é Motosserra, você viu, já na época Motosserra, você viu aqui o ritual deles, que eles fazem em honra do Juruna visitante. Não é para gringo ver, é ritual para o Juruna. Gravavam isso aqui, mas era para os próprios Chavante. Passar. E esse ritual aqui. Não, tinha duas máquinas, uma Nikon e uma Leica. Aí, em cima, podia ver assim, essa foto aqui, essa foto bacana. Eu não tinha drone, não tinha escadinha, fez isso mesmo com a máquina lá em cima. Aqui, os rituais. Não, o Juruna não foi uma pessoa ele não foi uma pessoa muito falante. Ele não falava muito. No voo em Brasília, que nós conhecemos, ele falava isso, o discurso de homem branco é fogo, homem branco mente. Ele já estava, na época, muito claro a frustração dele com o mundo de política em Brasília. Ele ficou lá, tem uma foto, acho que você colocou, Marco, ele com o telefone lá, que ele recebeu mais ligações a cobrar da tributo. Ele tinha conta mais telefone de Brasília. Aqui ele está conversando, pose lá de cacique, mas estava muito, muito decepcionado. Estava assim, que o Guará, tem fotos dele assim, mais pedida que a situação da esposa. Viu já a tristeza dele, aquele homem perdido em Brasília, que me impressionou muito. Ele era popular, você está vendo? Ele aqui no Congresso, outras fotos, as crianças, Juruna. Ele era assim, já tem uma foto publicada no livro, você vê ele de costas, você reconhece pelo cabelo dele, de terno, era uma pessoa popular, até entre as crianças. Tem fotos dele conversando com criança. Homem branco, mente. É bem impressionante a história dele. Pois é. Enfim, ele, como era o primeiro deputado indígena, ficava fácil reconhecer também a figura indígena com cabelo, só podia ser ele, né? Sim. Enfim, é uma pena realmente o que aconteceu com ele depois de ele ter morrido no ostracismo, pode-se assim dizer. Ele Mas é morreu isso. de diabetes, acho que é uma doença que não é comum entre os chavantes. 15 anos depois, eu voltei por acaso pela mesma tribo para televisão. Eu fiz televisão depois, uma reportagem sobre dentistas alemães que prestavam socorro para os povos indígenas que tinham problemas de dentes enormes. Até tem fotos aqui, não sei se você... Estamos de novo. Voltamos. A foto mais conhecida era essa aqui. A primeira foto que tirei daquele menino, tá, que
Nós chegamos do Jeep lá na reserva, aí esse menino olhou assim. Tem uma foto eu com ele com Leica, ele olhando assim para dentro do Jeep. Essa foto foi assim, depois virou um cartão de visita. É um projeto que já apresentei no XT Magazine, que se chama Distant Neighbors. Eu contrastei as fotos do Brasil depois com fotos da China. Então, ele ficou, essa foto, a primeira foto que tirei para Stern, virou a primeira foto para o projeto Distant Neighbors também. A foto foi leiloada em Xangai uma vez. Então, esse menino, ele estava, quando ele foi 15 anos depois para fazer o filme sobre os dentistas, acho que foi ele que me reconheceu. Ele falou, você já estava aqui 15 anos atrás. Isso foi 86, essa foto. E quando foi fazer a televisão, foi 2001. Ou 2000. Então, já passaram vários anos, o pessoal me reconheceu naquela reserva. Então, esse trabalho tem muito carinho. É a primeira vez que sai numa revista aqui no Brasil. Saiu em exposições, mas no Brasil nunca. No Brasil nunca. Na Alemanha e na China. Então, a primeira vez que essa primeira reportagem é publicada. Que bom. Agradeço muito a oportunidade. E depois vamos fazer uma live, uma gravação específica com você falando de todo o seu trabalho. Porque mas aí a gente vai marcar outro dia para isso. Tem aqui. Bom, vamos continuar. Se vocês têm hoje no Facebook, no meu Instagram, vai ver, eu faço agora 40 anos no Brasil, trabalhando para revistas, 40 anos. Essa foto está lá, tem uma foto eu lá com metaleiro ainda, tá? Com metaleiro, e depois a foto eu já com o Chavante. Interessante, Chavante, os Chavantes gravaram uma música junto com o grupo de heavy metal Sepultura. Você falou. Mas depois, então, a gente vai achar essa música e colocar na gravação. Acho que está no meu Facebook. Acho que depois a gente verifica e coloca na entrevista que a gente vai fazer. Bom, deixa eu continuar aqui, então. Vamos para o Paulo Rapaport. Paulo, assume aí. Pode falar, coloca o áudio aí e nos explique como é que foi essa viagem fotográfica, essa jornada. Estão me ouvindo? Estamos. Legal. Bom, foi uma viagem que eu fiz pelo Rio Negro, hospedado num barco. Então, foi uma experiência muito legal, porque a escala lá é outra, né? Água e céu, e ter tudo enorme, né? E nessa época de muita água, então eles estavam muito longe. E aí eu fiz essa viagem e levei drone e fui fazendo um material desse tipo. E aí, quando eu voltei, eu tinha essa demanda de do Paraty, e aí eu comecei a ver as fotos, falei, nossa, tem um ensaio legal aqui, combinando as fotos de drone com as fotos de câmera, dava uma liga interessante, né, dessa coisa da possibilidade do drone ir muito alto e muito longe e aumentar o campo, então fica meio na escala da Amazônia, né, na escala da natureza infinita, assim, né? E aí eu montei esse ensaio e deu certo, em Paraty, ficou em primeiro lugar, e foi no evento onde tinha o Sebastião Salgado, homenagem a ele, e aí foi muito legal, que eu tive a oportunidade de conversar com ele elogiou, ele gostou das fotos, então, assim, foi tudo que poderia ter dado certo em relação a esse ensaio deu. Você quer que eu continue a passar? Deixa eu passo aqui. Então, basicamente, você navegar pelo Rio Negro e parando nas comunidades ribeirinhas e ver como é que as pessoas vivem, né? Então, aí, nessa primeira foto aqui da esquerda, da direita é uma jangada, quer dizer, uma jangada em movimento, né? Como é que é quando é parado? É uma estrutura de troncos e muita coisa acontece aí. Então, na foto da esquerda é um exemplo disso, né? Dessa coisa que
que só o drone consegue enxergar mesmo, né? Aí Nossa, eu esqueci o nome que eu estava chamando isso de... Não, não é, não é. Não, é uma plataforma, né? A plataforma. E aí você vê nessa cena que o drone pegou, tem uma louça, uma pessoa limpando peixe, uma pessoa lavando roupa, um cara escovando dente e é o menino para o drone, né? Aqui, para dar um sabor espacial na coisa. Então, eu achei muito legal essa foto porque mostra bem numa imagem simples, você tem um resumo de um modo de vida, né? Pode passar. Continuação da mesma ideia, né? De como é que as comunidades ribeirinhas vivem, as crianças brincando, o cachorro, aqui casas em palafita, né? Que na época da cheia enche de água embaixo. Divisa com o Brasil, né? Interessante. Eu tenho o poder de passar foto também, não? Não, porque estou compartilhando meu computador. Ah, e aí as crianças brincando na água, né? Que a água é o meio delas. Essa foto aqui do lado tinha uma menina que do outro lado da direita tinha uma menina que ficava pulando, subindo na plataforma e pulava, e aí de repente eu fiz essa foto e aí quando eu vi eu peguei um momento engraçado, assim, parece que ela está sendo abduzida, né? Pode passar. Aqui na esquerda é uma cena, uma foto que eu escolhi, porque é interessante que, de repente, essa imagem parece uma coisa do surrealismo francês, assim, né? Uma imagem toda craquelada, e o barco, e a água, e as coisas se fundindo. Então, eu deixei essa foto exatamente para mostrar a exuberância da natureza, né? Você tem vários cenários, as leituras que você consegue fazer pelo excesso de espaço de água, de céu, de verde, né? Aí aqui à direita os meninos brincando também. Aqui na esquerda a gente foi numa cooperativa, né? Então é a Castanha do Pará, e eles juntam, né, vão juntando dos produtores. Quer dizer, aliás, não é Castanha do Pará, eles ficam muito bravos, falar Brasil, né? Essa história do Pará capturar o nome e virar Castanha do Pará é um negócio que eles não... Mas não era ao contrário? Como ao contrário? Não era sempre, tipo, agora está me dando um tilt na cabeça. Ah. Não era Castanha do Pará que o pessoal mudou para Castanha do Brasil? Eu não sei, para mim eu sempre aprendi que isso aí era uma castanha do Pará, mas quando eu cheguei lá e falei, ou eu não nem lembro se eu já falar, ou se antes disso eles já corrigiram. Eles falaram, não é castanha do Pará, isso é castanha do Brasil. Né? Sendo que o maior produtor acho que nem é o Pará, pelo que eles falaram, acho que é a própria Amazonas. Enfim. Então, foi esse evento. E aqui do outro lado eu peguei uma foto que eu gosto bastante, que é essa foto de uma mãe. Ela não está amamentando, ela está aleitando, né? Que dando uma mamadeira para a criança. Mas uma foto que eu gosto bastante. Aqui, nessa situação da comunidade ribeirinha, nessa casa que a gente entrou, me espantou muita coisa aqui, né? A primeira coisa é essa estrutura das paredes, das madeiras da parede, elas serem vazadas, né? Isso é muito interessante porque entra uma luz bonita, fica parece um cenário mesmo, né? E então eles resolvem, não tem janela, mas tem frestas que iluminam o ambiente de uma forma... Aí tem essa coisa do capricho, isso não foi só nessa casa que eu vi isso. Né? É uma coleção de panelas, né? E a mulher mantém as panelas assim limpíssimas e colocadas lá, quer dizer, são como troféus.
Em outra comunidade tinha uma mulher desse tipo, mas que ela era obcecada era uma cor meio laranja, assim. Então, tudo que ela tinha lá era dessa cor. Então, tinha o fogão tinha uma toalhinha em cima que era dessa cor meio laranja, as panelas eram todas laranjas, as louças laranjas, a cor da parede lá era laranja. Então, tem uns aspectos que são muito interessantes, assim, eles gostam de inventar coisas, né? Tem mais? Acabou? Já acabou? Essa é a última. Tá. É de drone, né? Então, essa é uma foto de drone. No final, nessa seleção aqui, acabou ficando poucas fotos de drone, né? Essa é uma foto de drone, mas que marca uma coisa muito importante dessa viagem, né? Que o Rio Negro ele tem as águas por causa da acidez e da matéria orgânica que vai se decompor dessa acidez. Então, essas águas são negras e tem pouca. O Rio Negro não tem pouco inseto, não é exuberante de vida marinha, vida do rio, né? Mas ele tem essa característica de, por ser uma água muito escura, ela é um espelho. Então, ela reflete muito o que acontece. Então, você nessa posição, e a primeira foto também tem isso, você vê o céu refletindo na água, né? E o céu refletindo na água, conforme de onde você está fotografando, isso se confunde. Então, fica essa fusão entre o que é céu e o que é água, né? É. E essa foto, por exemplo, o nome dela é Navegando no Espaço, né? Muito bacana, muito bacana. Bom, vamos seguir então. Agora seria o Renato Soares. Ele estava aqui agora há pouco, saiu, disse que vai voltar. Então estamos esperando a fala do Renato Soares. Ele é um indigenista brasileiro que tem feito um projeto assim também de grande porte, fotografando aldeias, etnias, né? Pelo Brasil todo. É um projeto assim bíblico quase, né? Uma coisa assim que gerou vários livros, né? Então o Renato está aqui conosco, vou dar a palavra a ele. Depois quem quiser depois ler a entrevista. E Renato, então bem-vindo. Você podia dar umas palavrinhas sobre as suas fotos, que pelo que eu vi são de várias etnias diferentes, não é isso? Sumiu de novo. Ele deve estar com problema de conexão. Vamos ver. Se ele voltar, a gente passa ele. Então, ele tem, digamos assim, vários livros separados por etnia, né? Cada livro desses separados por etnia. Então, vamos lá, o Bess. Manuel Bess, ele é francês. Ele está fazendo, como eu falei lá no início, ele está fazendo muitas viagens ao Brasil já há bastante tempo. A primeira viagem que consta parece que foi para a Serra Pelada, na época que o Salgado também fotografou. O Bess até brincou, conversou com o Flávio e tudo mais, que ele fez as fotos, mas que não dá para competir com o Salgado, né? Então ele foi evoluindo com o passar dos anos e nos brindou agora com essa sequência de fotos na favela da Rocinha e na favela da Maré, né? Inclusive eu estava conversando com o Misha Índia aqui, que também é alemão também, um é francês, outro é alemão, mas é estrangeiro também, gringo, como diríamos, né? E uma coisa que a gente concorda é que tem que ter muita educação, muita conversa para adentrar essas comunidades, né? Você não pode ir entrando de qualquer jeito, você tem que pedir permissão, conversar, ter alguém que te apresente, né? E com isso você vai, digamos assim, se ambientando. E mesmo assim, com muito cuidado. Mesmo assim, o Manuel comentou que ele teve momentos que apontaram a arma para a cara dele de verdade, não foi a atuação, né? Porque tem muita foto aqui que vocês vão ver que a pessoa posou para ele, né? Mas já teve foto, armamento na cara, que ele teve que ter jogo de cintura e conversar com a pessoa, né? Me parece que foi na Maré isso que aconteceu, né? Bom, isso aqui, essa primeira foto, eu procurei não botar a comunidade para evitar também algum tipo de problema, né?
Ah, me parece que talvez seja a Rocinha essa. Porque ele, inclusive, comentou que em favelas como o Vidigal, por exemplo, existe um roteiro turístico. Esse roteiro turístico você vai e não vai ter grandes problemas, né? Ainda mais se tiver um guia da Também. favela, né? Então, tipo, você vai ver também o que é permitido, né? É outro tipo de fotografia. Vamos lá. Então, entrada aqui. Aqui, novamente, eu dei preferência às fotos que não se identificam tão facilmente as pessoas também, né? Tem aqui uma foto de uma pessoa em situação, né? Aqui, a primeira foto de fuzil. Reparem só o tipo de fuzil. Talvez seja, provavelmente, isso aqui seja na Maré. Aqui um morador, provavelmente na Rocinha. Outro morador na Rocinha. Aqui a favela da Rocinha, né? A parte de cima do morro, a entrada principal. Sinceramente, eu não consigo nem imaginar essa entrada. Eu me lembro, há 25 anos atrás, passar da Gávea para São Conrado por cima do morro, né? Pelo caminho da favela. Dava para passar. Não sei se hoje em dia deve dar para passar ainda, né? Mas não deve ser muito seguro, talvez, né? Não sei. E eu não sei identificar se essa via é a estrada, né? Se ela tem conexão com essa estrada que passa da Gávea São Conrado. Aqui essa foto, primeiro é a Rocinha aqui do lado direito, e essa foto com, novamente, um rapaz com fuzil. A primeira vez que eu vi essa foto, um militar na favela, né? Na Rocinha, algum tipo de movimentação na favela, né? Mas não é uma movimentação na favela de militar, polícia militar ou exército, marinha, não. Primeiro que polícia militar não usa camuflado, teria que ser marinha, exército. E segundo, que depois da invasão que nós tivemos no Alemão, eu fiquei sabendo, coisa que eu não sabia, né, que os traficantes usam camuflado. Então está evidente que não é um militar, é um traficante com um armamento pesado, né, um fuzil, nesse caso, né, porque as fotos que ele me comentou que teve arma apontada para a cabeça dele, obviamente não fotografou, né? Novamente aqui, pessoal armado aqui, brincando com ele, né? Tipo assim, né? Mostrando as armas. E a foto de capa, que é esse mesmo fuzil. Não digo mesmo, que eu digo é o tipo de fuzil, não exatamente, não sei se é exatamente o mesmo, né? Acho que é um armamento pesado e não é das brasileiras nem do Exército Brasileiro. Aqui você vê aqui na mão deles tem uma pistola, não sei identificar o que tem na mão do outro. Na foto aqui anterior, cadê? Não, é na posterior. Aqui outra pistola também. E pistola, para quem nunca se tocou, é um armamento que era exclusivo das Forças Armadas até 20 anos atrás, depois que as polícias militares começaram a utilizar. E se proliferou aí pelas comunidades, vamos dizer assim. Antigamente não era muito comum a utilização de pistola, porque tem que ter uma limpeza muito boa, assim como um fuzil, né? Ela pode travar, já um revólver não trava, né? Então é muito fácil a pessoa ter um revólver em condições precárias e utilizar e matar. Enfim, aqui tem um cachorrinho para sair um pouquinho do clima, né? Vamos dizer assim. Já que não conseguimos com o Renato, uma pena, vamos continuar aqui. Foto dele é primeiro da menina. Aqui uma foto então não sei exatamente aonde é essa foto, porque justamente são várias etnias que ele fotografou, né? Então, cada foto deve ser de uma etnia diferente. Pode ser que tenha repetição de alguma etnia, mas sinceramente eu não verifiquei isso porque ele estava combinado de entrar, né? Ele tinha dito que ia poder entrar e acaba que eu não, não sei exatamente que etnias são essas, né?
Essa daqui eu montei essa sequência. Esse indígena aqui, ele me parece muito com aquele lá do Sebastião Salgado. Não sei se vocês lembram que tem uma foto de um cara no meio do rio, um indígena no meio do rio, levantando braços. Me faz parecer como se fosse o mesmo indígena. Não sei se é, mas é muito parecido assim as feições dele, né? Vamos dizer assim, me lembra muito um rosto forte. E aqui eu fiz a brincadeira de um olhando para o outro, né? A menininha, que é inclusive a mesma menina lá da primeira foto, tá? Antes da pintura. Aqui você vê que a etnia desse indígena é bem diferente. É, E a foto que eu acho que é a melhor dessa sequência que ele passou para a gente é a dessa moça aqui sendo pintada, dessa indígena, né? Eu acho que não. Para quem eu mostrar essa foto vai achar que seria a foto para botar como capa, por exemplo. Só que aquele negócio, pensei em não botar como capa porque fica aquele, senão vão dizer que sempre bota indígena, sempre bota indígena. E eu não achei que seria interessante, para não entrar no clichê, vamos dizer assim, né? E lembrando também que eu sou descendente indígena, né? Então para mim seria um prazer muito grande botar indígena na capa. Aqui uma oca, aqui indígena na oca, uma brincadeira de olhar as moças na outra oca, né? E acabou-se. Vamos ver se o Renato apareceu. Gente, infelizmente o Renato não conseguiu. Toda hora entrava e não conseguia descobrir por que ele não conseguiu botar o som. Enfim, faz parte. Temos agora quanto tempo de transmissão? São 9h22, 1h20. Eu acho que para não cansar, alguém quer falar alguma coisa? Alguma complementação? Não, eu só queria agradecer e dizer que achei incrível a revista. Está muito boa, assim, em todos os sentidos, né? Os fotógrafos, cada um mais incrível que o outro. Me sinto assim, honrada de estar nesse meio, né? Eu estou na fotografia há bem menos tempo, então, assim, para mim é uma grande honra. E achei muito boa a revista, com textos em inglês. Eu li todos os textos em inglês. Eu queria saber de você isso, não vai ter em português, porque tem pessoas que não Voltou o Renato. Peraí, voltou o Renato. Renato. Eu vou botar ele como moderador aqui para ver se ele consegue falar. Pelo que eu sei, ele está morando no Pará, né? Ele Lá na pode estar Amazônia. com uma dificuldade. E lá não deve ser Renato, fácil. você tem que, numa barrinha, na parte inferior aqui da tela, vai aparecer, se você mexer o mouse, uma barrinha que tem um microfone ali para você habilitar. Tenta descobrir aí. Eu estou vendo você aqui, mas eu não estou vendo como eu habilito para você. Eu acho que você que tem que habilitar. Eu estou aqui, já passei você até para moderador. Mas enquanto ele tenta lá ver, Miriam, está em inglês porque, como eu falei no início, a revista começou com fotógrafos do mundo todo, né? E com isso, com essa pluralidade de línguas, né? A gente manteve o padrão de colocar em inglês. E, inclusive, no início foi muito difícil porque não tinha tradução automática, a gente não tinha site de tradução. Eu recorria a algum desses colegas escoceses, americanos, que eles ajudavam na tradução. Até um espanhol que foi criado na Inglaterra, eles ajudavam. Depois eu consegui, em 2022, um software de. Por que saiu a coisa aqui? Eu consegui um software de tradução num site, né? E estou usando ele até hoje. Eu não usei ChatGPT ou nada para fazer essa tradução. Eu usei esse site que já existe há 2, 3, 4 anos de tradução, que é muito boa. Renato usa o celular.
Renata, ele está te esperando aqui, tem tempo. Vamos ver se você consegue aparecer aí. Tem tempo. Tem aqui, mudo, não mudo. Flávio, você consegue ver no íconezinho do Renato como botar som? Eu não estou encontrando aqui. Saiu de novo. Bom, Miriam, continuando, então, como são fotógrafos do mundo todo, né? A gente começou a colocar em inglês apenas, né? E como é que eu vou te explicar? A gente fez essa edição basicamente com brasileiros, mas isso não é a normalidade. A normalidade é ser uma edição sempre internacional com pessoas de fora, né? E mesmo nessa anormalidade de ter praticamente só foto aqui no Brasil, nós temos um alemão e um francês, né? Que falam, que entendem português, não teria problema, né? Mas eu achei por bem manter essa pegada de botar em inglês para o pessoal da Europa lá ver, porque na próxima edição a gente pode querer fazer só fotojornalismo na Europa. Não sei se a gente vai conseguir muito material. Mas, por exemplo, a gente pode fazer fotodocumentação na África. A Emília vai nos brindar aqui com fotografias em algum local da África. E o Popó também, eles têm, o Paulo Rapapó, que tem também fotografias na Etiópia, né? A Miriam também tem na Etiópia, na Benin, e por aí vai. Então, de repente, a gente faz uma edição de fotos, documentação na África, ou África e Ásia juntos, né? E tem gente também que tem material da Ásia. São coisas a pensar. As próximas edições vão ser, digamos assim, temáticas também, né? Mas tem que ser coisa que a gente consiga reunir material. Se não for, assim a gente vai preferir ter assuntos isolados, como era antigamente, né? Vamos dizer assim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque o Renato, pelo visto, deu tilt mesmo no negócio. Uma pena. Sim, vou comentar com vocês então sobre fotógrafos, que é coisa que eu já tinha comentado, né? O Tadeu Villani disse que não podia vir porque ele está lá na Patagônia, como eu falei, né? As fotos dele são maravilhosas, vocês não vão perder nada assim da qualidade das fotos dele. Essa edição e a edição anterior, número 10, se não me engano, que ele é capa, ou se não for a 10 é a nona, que tem toda uma entrevista também completa com ele. O Orlando Azevedo também me deu a entender que ia poder participar. O Tadeu já me falou de cara que não ia poder, né? Tá em viagem. O Orlando ia participar, pelo visto, não viu o link, talvez, alguma coisa assim. O Celso, a mesma coisa, ele aparentemente ia participar. O Rodrigo me disse que não ia participar, também está em viagem. Sérgio Jorge, seria o caso do filho dele participar aqui só para pai. E o Renato Soares, que está tentando entrar e não está conseguindo. E o Manuel Bessi, que também está em viagem também. Aliás, sobre o Manuel Bessi, eu acrescentar também que ele está montando uma agência de notícias chamada Posto 5, em Copacabana. Posto 5 é de Copacabana, né? Então o nome da agência dele é Posto 5, né? Que ele está se baseando em Copacabana para mandar fotos do Rio de Janeiro e do Brasil para outros países, né? Ainda vai conversar com a gente e explicar melhor isso em outra oportunidade. Bom, vamos olhar aqui se o Renato apareceu. Não apareceu. Não, está aqui de novo aqui. E o microfone continua desabilitado. Mais uma. Pedi para ativar o som. Pedi para ativar o som. Alô, alguém me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Sim. Tá, é que eu silenciei todo mundo para ver se ele aparecia. Estou pedindo para ele ativar o som. Ninguém sabe como ativa o som de usuário. É aquele negócio, é sempre uma surra
nesse negócio a gente não usa todo dia, né? Acompanhando sempre que vai fazer alguma coisa. Não pensem que foi fácil fazer essa transmissão ao vivo. É, vários momentos aí, ontem, anteontem, hoje mesmo, levei uma surra aí, coisas para resolver, para poder botar para funcionar. A última foi quando a gente entrou, eu, Ricardo e Misha Endes, simplesmente não estava transmitindo, porque eu estava usando um link que já talvez tivesse expirado, né? E eu tive que criar um novo link e mandei para todo mundo, né? Esse novo link. Por isso vocês receberam aí um link novo de reunião. Então tá, gente, eu acho que vamos encerrar por aqui, porque infelizmente não conseguimos falar com o Renato, mas vamos fazer uma entrevista com ele em algum momento que ele esteja em São Paulo, né? Que possa não ter problema de conexão. E ele vai falar dessas fotos e vai poder falar mais tempo também. Essa é a ideia. Depois eu falar com a Miriam, com o Paulo, com o Ricardo, com o Misha, e vamos destrinchar e outros. O Orlando Azevedo, que não esteve presente, também vou entrar em contato com o Tadeu Villani, e Rodrigo Lodi, vamos fazer entrevistas individuais para saber a posição deles sobre suas próprias fotos. Gente, alguma coisa a mais a falar, perguntar? Misha, fala. Tem que ligar o microfone. Eu gostaria de falar rapidamente. Fala, Flávio, então. Então, queria aproveitar a oportunidade, né? Novamente falar para vocês aí das dificuldades técnicas que eu tive. Infelizmente, tem uma tempestade muito grande em Belo Horizonte e o meu bairro está com blackout, está sem luz. Então, nós conseguimos aqui uma razoavelmente próxima para poder conversar, mas eu gostaria, né, de manifestar a minha profunda satisfação e o profundo orgulho por esse projeto que nós desenvolvemos. Essa é uma virada editorial da revista XT e nós pretendemos trabalhar com grande ênfase na área de fotojornalismo e documentarismo. Então, essa edição de número 13 é um marco na nossa proposta, que nasceu na cidade de Extrema, junto com a pousada do nosso querido Ricardo Rodrigues, e desde então nós formamos um grupo extremamente unido e com um trabalho muito dedicado e de alta qualidade desenvolvido pelo nosso querido Marco Antônio Perna, que está comandando aí a sessão. Então, eu queria comemorar essa edição e dizer a todos que é uma profunda alegria e um grande orgulho fazer parte desse time e também fazer parte dessa revista, que seja extremamente profícua nos próximos anos e a gente possa desenvolver excelentes projetos aí em parceria com todos vocês. Então, meu muito obrigado e saudações para o projeto XT. E eu gostaria, então, de complementar que nós somos três, basicamente, né, os principais, assim, desde o início, que é o Ricardo, eu e o Flávio, né? E o Flávio, ele é uma pessoa que ele congrega a gente, ele tem ideias, né? E muitas vezes ele põe a gente para trabalhar. Mas se não fossem as ideias dele, não teria nada, a gente não faria nada, essa é a verdade, né? Então, digamos assim, talvez não fosse para acontecer essa edição. Começou a falar isso no início do ano, eu não estava com muita vontade de retomar, mas depois eu entendi que era necessário a gente retomar a revista, porque são 12 edições já prontas. Para quem não conhece, eu diria para entrar nessas 12 edições e conhecer o trabalho já feito, que é extenso, tem muitos fotógrafos bons, né? E a ideia é justamente mostrar para o mundo esses fotógrafos, esse que é o objetivo, né? Tá, a reboque eu ponho eu, Flávio e Ricardo, né? Mas, enfim, faz parte da coisa. E nós temos o acréscimo de pessoas que vão se juntando, que já teve 3, 4 participações, né? E a Miriam, se vocês forem entrar no link dela na parte de fotógrafos colaboradores, fotógrafos, né, do site, você vai ver que ela já apareceu. É a terceira vez que ela aparece. Você sabia disso, Miriam? Pois é. Não, você já não apareceu. sabia, não. Pois é, você já apareceu 3 vezes. Uma que eu falei do seu livro Benin, e a outra vez que você
concurso Photo Nature, Photo Nature, enfim. Ele mandou, você tinha uma foto vencedora desse concurso, e ela aparece numa edição, não me lembro qual, não me pergunte qual. Né? O Paulo tem duas participações, Flávio tem uma de participação, né? E por aí vai. Espero que no futuro a gente tenha mais participações das pessoas aqui envolvidas, né, com esse trabalho. É uma vitrine que a gente está abrindo para vocês e para outros fotógrafos maravilhosos que estejam aí pelo Brasil precisando de uma vitrine, e a XT eu acho que é uma vitrine que todos podem se beneficiar, né? E mostrar seus trabalhos, né? Isso que é o mais importante, as pessoas se conhecerem e fazerem intercâmbio, né? Bom, é isso, gente. Mais alguma palavrinha? Podemos encerrar, porque para não ficar muito chato também, muito longo, né? Já temos 1h36, mais ou menos. Acho que está um bom tamanho, para não ficar muito longo. E é isso. Então, põe na cabeça aí, gente. Vamos fazer lives agora, entrevistas individuais, e depois eu vou postar e vou marcar com vocês exatamente que dias, que horários, né? E a gente vai fazer isso daí, tá bom? Vou encerrar aqui agora. Quem tiver de moderador, talvez eu encerrando ainda fique aí. Eu acho que é o Flávio não está como moderador, ele entrou como celular, né? Mas é capaz do Ricardo estar. Então, Ricardo, depois encerra por aí, encerra aqui também, e vamos encerrando aí. Eu vou terminar a transmissão, encerrando a transmissão nesse exato momento no YouTube. Tchau. Abraço a todos. Encerrei. Grande abraço.